Meio-dia em ponto, hora do almoço, e a gente está aqui para te informar sobre tudo o que rola no entorno de Brasília e em nosso estado também. Obrigado pela companhia e audiência. Hoje no J1 a gente fala sobre uma coisa que vem acontecendo bastante, está fazendo com que muita gente perca oportunidades de emprego: os erros de português em currículos. Aqui no estúdio, um especialista vai tirar sua dúvida sobre esse assunto. Você pode mandar sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, 984424000. E na edição de hoje, a gente fala também sobre a prisão de uma mulher suspeita de participar do homicídio da jovem Ana Clara em Águas Lindas. E você vai ver ainda. 4 pessoas foram indiciadas pela morte da jovem Rafaela em Águas Lindas. Empresa Enel é considerada pela segunda vez consecutiva como a pior empresa de distribuição de energia elétrica do país. Moradores do bairro Jofre Parada pedem socorro por causa do abandono do poder público. É agora no J1. Ótima tarde para você. A gente começa essa edição atualizando um crime bárbaro que aconteceu em Águas Lindas de Goiás no começo desse mês. 3 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento na morte da adolescente Ana Clara Santana da Silva, de 13 anos. Thalia Santos tem mais informações sobre esse assunto. Thalia, boa tarde para você. Olá, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Anderson, para quem não se lembra desse crime, a Ana Clara Santana da Silva, de 13 anos, ficou desaparecida por 6 dias, até que o corpo dela foi encontrado em um terreno baldio. Ontem, a polícia apreendeu 2 menores de idade e prendeu uma mulher, todas suspeitas de envolvimento com esse crime. Todas elas eram amigas da vítima. Segundo as investigações, elas planejaram o assassinato de Ana Clara porque ela teria dado em cima de garotos que elas gostavam, além de estar devendo dinheiro. A Ana Clara desapareceu depois de ir a uma festa de carnaval no dia 6 de março. O corpo dela foi achado em um lote baldio no dia 11. O delegado Kleber Martins, responsável pelas investigações, apurou que o trio levou a vítima para um local distante, onde começaram a agredi-la. Primeiro com chutes e socos e depois utilizaram até mesmo pedras e uma garrafa quebrada. Logo depois do crime, a mulher, maior de idade, fugiu para uma cidade do Distrito Federal e as outras 2 menores permaneceram na cidade. Anderson. Crime bárbaro, uma notícia triste, né? Mais uma vez em Águas Lindas de Goiás, uma violência dessa. Thalia, obrigado, viu? Bom trabalho para você. E olha só, agora a gente fala sobre um outro crime brutal, que também envolvendo uma menor de idade, também em Águas Lindas de Goiás. A Polícia Civil iniciou 4 pessoas pela morte, assalto, sequestro, estupro e ocultação de cadáver do corpo de Rafaela Martins Cardoso, de 18 anos. O crime também foi em Águas Lindas, como eu disse, né? Um 5º envolvido também foi indiciado, mas responde apenas por roubo. Dos 5 indiciados, 3 estão presos, um homem e uma adolescente ainda estão foragidos. O crime aconteceu no dia 6 de março. Rafaela estava em um ponto de ônibus para voltar para casa quando foi sequestrada. Ela foi estuprada, estupro coletivo, né, e foi morta. O corpo dela foi encontrado dentro de uma cisterna em uma chácara. E um homem foi preso e um menor apreendido em Valparaíso. Eles são irmãos e estavam com uma arma. Fabrício José Rodrigues de Souza, de 19 anos, foi preso depois de uma abordagem policial em Novo Gama. O jovem estava com o irmão, um adolescente de 15 anos, em frente a uma distribuidora de bebidas com uma arma de fogo. Para os policiais, o menor disse que é o dono da distribuidora, o que surpreendeu a todos. Ao avistar a viatura, um dos elementos, posteriormente constatando que foi o maior de idade, jogou um objeto para dentro da distribuidora. A equipe fez a abordagem policial, fez a busca pessoal e nada foi constatado. Ao fazer a busca dentro do estabelecimento, foi encontrado um revólver calibre 38 com 3 munições intactas. E o que eles disseram sobre essa arma? O maior de idade diz que tinha acabado de chegar ao local e o menor fala que a distribuidora é dele e que a arma também é dele. Motivado por vingança, o adolescente de 15 anos disse que comprou arma de fogo calibre 38 por R$3.000 em uma feira livre em Novo Gama. O jovem pretendia se defender de uma briga. Além da arma, foram encontradas 3 munições intactas. O maior poderá responder por corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo.
Trouxemos eles aqui até a central de flagrante, isso vai ficar a cargo da delegada, mas pode sim responder por um porte de arma de fogo de uso permitido e também uma corrupção de menores. 12h05, vamos mudar um pouquinho de assunto agora para falar da falta de energia elétrica. Esse é um problema que se repete não só aqui na nossa região, mas em praticamente todo o estado. Comerciantes de Itumbiara, por exemplo, ficaram sem energia por mais de 24 horas. A energia acabou no final da tarde de segunda-feira e só ontem à noite a energia voltou por lá. O resultado de tantas horas assim sem luz, né? Claro, foi prejuízo. Na porta da sorveteria, o aviso: estamos sem energia. O comerciante ficou preocupado, é que além de perder as vendas do dia e vários sorvetes, está correndo o risco de ter queimado uma máquina da loja. O prejuízo foi um dia e meio de trabalho, fora equipamento que nós não sabemos se a gente perdeu alguma coisa. Outras casas e comércios da região central de Itumbiara também ficaram no escuro. A queda de energia durou mais de 24 horas. E além dos transtornos, a principal queixa dos moradores é que depois de várias ligações, ninguém da Enel apareceu para resolver o problema. Nesse cartório, mais prejuízo e muitos transtornos, até para quem estava esperando para casar. Nós ficamos sem operar nenhum serviço. 3 casamentos, estamos com um outro aqui que está prestes a se casar, provavelmente não vai ser realizada a cerimônia. Reconhecimento de firmas, autenticações, serviços que estavam preparados para serem entregues hoje. Advogados de fora de São Paulo, de Uberlândia, a cliente ficou aqui quase o dia todo aguardando a chegada da energia. A dona desta loja de presentes conta que perdeu pelo menos 90% das vendas do dia. A gente ficou o dia todo sem clientes na loja, porque calor, sem ar e no escuro, né? Então foi bem complicado. A Enel informou que a falta de energia elétrica foi causada pelas fortes chuvas e ventos da última segunda-feira, o que acabou provocando aí uma falha no equipamento da distribuidora. A Enel disse ainda que equipes atuaram imediatamente para restabelecer o serviço o mais breve possível. E olha só, gente, é por essas e outras situações que a Enel foi considerada a pior empresa de energia elétrica do país. Vamos ver as explicações da empresa na reportagem. As quedas constantes de energia têm sido um pesadelo para os donos desse supermercado. No último final de semana, foram quase 24 horas no escuro. Os danos aqui são incontáveis. A gente teve que jogar muita mercadoria no lixo, carne, queijo, iogurte. Quem dera se essa fosse uma exceção. Só no ano passado, os consumidores ficaram, em média, 26 horas sem energia aqui em Goiás. E sem energia, não tem como evitar o prejuízo. A dona Maria tem uma lista do que já queimou em casa. Já queimou 2 TVs, um computador e dessa vez agora queimou o no-break que protegia a TV. Agora deve ser a TV que vai queimar de novo, né? Essa não é a primeira vez que a Companhia de Goiás é considerada a pior empresa de energia elétrica do país. Nos últimos 5 anos, ela ficou 4 vezes na última posição e 1 vez na penúltima. Só no ano passado, foram mais de 8.000 reclamações feitas diretamente à Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso tem afetado diretamente o desenvolvimento do Estado. Empresas que precisam aumentar a sua produção não conseguem, afetando a arrecadação do Estado, afetando a geração de empregos. Representantes da Enel não quiseram gravar a entrevista, mas mandaram um e-mail para a gente. Nele, a empresa diz que os indicadores de qualidade melhoraram, que a duração das interrupções do fornecimento de energia diminuiu cerca de 6 horas entre dezembro de 2017 e 2018, e disse que está comprometida com a melhoria da qualidade do fornecimento de energia. Intervalo comercial e na sequência a gente fala sobre o que tem feito muita gente perder oportunidades de emprego, os erros de português em currículos e entrevistas. Vamos mostrar esse absurdo aí também, olha só. Essa é a situação da Rua Cristal, que fica no bairro Jofre Parada, aqui em Lusiânia. Lá não tem asfalto, como você está vendo, né? A situação cada dia que passa fica pior e os moradores pedem socorro. Os detalhes sobre isso eu te conto daqui a pouquinho, voltamos já. Voltamos com o J1, agora a gente abre espaço para a comunidade. Hoje nós vamos mostrar a triste situação dos moradores da Rua Cristal, do bairro Jofre Parada, aqui em Lusiânia. O local é conhecido como Buracão. E antes de começar essa edição, eu estava dando uma olhada nas imagens e esse é com certeza um dos piores locais
em relação à falta de infraestrutura, que nossa equipe já fez alguma reportagem. A Camila Castro esteve lá e mostra isso agora pra gente. Hoje a gente veio mostrar uma situação, Anderson, muito complicada, mas antes da gente começar falando com os moradores, eu vou mostrar aí para você e para quem está em casa aonde o nosso carro ficou. Dali ele não conseguiu mais passar, Anderson. Tudo isso por conta desses enormes buracos que estão se abrindo aqui na Rua Cristal, no bairro Jofre Parada, mais conhecido como Buracão. Foram os moradores que chamaram a nossa equipe de reportagem porque eles não aguentam mais viver nessa situação. Há cerca de 2 anos atrás, segundo os moradores, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura esteve aqui e retirou algumas famílias que moravam desse lado aqui, onde hoje já está tomado pelo mato. E hoje, Anderson, mora aqui cerca de 9 famílias que continuam morando nessa área de risco. Por quê? Existem algumas nascentes aqui e por isso esses moradores moram nessa área de risco e querem uma resposta da prefeitura para que algo seja feito, ou que essa rua seja arrumada, pavimentada, ou então que eles sejam retirados daqui como outras famílias foram também. Eu começo falando com a Angélica. Angélica, vocês estão com medo, né, de morar aqui, porque, como a gente estava conversando agora há pouco, é uma tragédia anunciada, porque algumas famílias já foram retiradas e vocês também precisam que algo seja feito rapidamente por vocês, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero saber pela prefeitura se eles vão retirar, se eles vão arrumar a rua, porque na situação que a gente estamos vivendo aqui não tem fundamento, né? Então eu queria ver o que vão fazer. Daqui até a prefeitura, acho que vai uns 150 metros. Não é tão longe para ele poder tomar providência por nós. Então é isso, eu quero uma providência. Eu quero que alguém que é o responsável tome uma providência, que dê uma decisão, o que vai fazer com nós. Os moradores saem ou se ficam, né? Se nós vamos ficar ou se vamos sair. Porque o bombeiro já disseram que iria ter que retirar nós daqui. O prefeito falou que iria arrumar a estrada. Então, eu não tenho, já tem uns 3 anos que eu estou sem a opinião de ninguém fala nada. E aí é vivendo isso aí, ó, chove, a gente arruma, eu já peguei várias vezes pedra aqui para poder arrumar. Sexta-feira passada eu tive que levar minha mãe para fazer uma endoscopia, o carro ficou preso aqui. Sexta-feira agora eu tenho que levar minha mãe para fazer novos exames, o carro só fica lá, não tem como eu tirar o carro da garagem. Realmente não tem como mesmo. E nem carro. Com certeza. E olha, quando chove, os moradores estavam me dizendo que a água desce com muita força e algumas casas, inclusive, ficam alagadas. Marli, tem morador aqui que quando chove nem consegue sair de casa, né? Boa tarde. Quando chove mesmo eu mato o serviço, porque eu não vou arriscar. E o que eu quero, o que eu peço para eles é que arrume a rua da gente. Dá uma providência, porque eu comprei um gás, o homem chegou lá com maior braveza comigo, falou que não vai levar o gás lá em casa mais. E eu preciso, as compras, eu faço compra, o homem deixa o caminhão lá em cima e vem com as compras nas costas. E eu isso aí é um descaso com a gente, eu acho que é um descaso. Já que não vai tirar ninguém, arrume a rua, porque aqui é uma quadra, é uma rua. Aqui tem que passar carro, minha filha não veio me ver aqui, porque no dia que ela veio, o carro dela atolou, estragou o carro. Falou, mãe, não tem condições de eu ir ver a senhora de carro, tem que ser de ônibus. E o que a gente faz? Ou seja, os moradores estão presos dentro das próprias casas. E tem gente que está ficando doente aqui também, justamente por conta dessa água que fica escorrendo aqui o tempo inteiro. Você já pegou dengue 2 vezes, né? É verdade. Como vocês podem ver, a água, por enquanto, ela corre limpinha, né? E está correndo. Mas quando acaba o período chuvoso, esses buracos que vocês estão vendo acabam se tornando criadouro para o mosquito da dengue. E eu tive dengue 2 vezes, e não foi só eu, meus 2 filhos e meu marido também teve dengue no mesmo período, e é lastimável. Assim como esses mosquitos, eles podem vir a me contaminar, eles contaminam também outras pessoas que moram aqui na região. Então não são somente nós, os moradores daqui, o prejudicado com essa situação. Ou seja, são problemas que estão colocando em risco a saúde dos moradores e a vida deles também. É por isso que eles chamaram a nossa equipe de reportagem. Eles precisam de uma resposta o quanto antes da prefeitura para saber o que de fato será feito aqui na Rua Cristal, no bairro Jofre Parada, conhecido como Buracão. Gente, é uma situação lastimável, uma situação triste demais essa que a gente acabou de ver. Vamos dar uma olhada novamente nessas imagens aí que a nossa equipe fez lá no local. Eu pergunto para você, olha só, isso aí parece uma rua de um bairro que fica a menos de 1 quilômetro da prefeitura da cidade?
Pois é, essa realidade que os moradores enfrentam por lá, isso há muito tempo, ninguém faz absolutamente nada para resolver. É isso aí que os moradores passam todos os dias, como eles acabaram de falar aí na reportagem, né? Não conseguem receber as compras que fazem, não conseguem receber um botijão de gás em casa, porque olha só como é que o carro passa por esse lugar aí, difícil, né? Por nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Lusiânia disse que está na fase de licitação o processo para a elaboração do projeto que servirá de base para a captação de viabilização de recursos para melhorias estruturais no local. Ou seja, não tem nada de concreto para que algo seja feito para resolver esse problema que a gente acabou de ver, né? Mas é claro que nós vamos continuar acompanhando e cobrando uma solução definitiva para isso. E olha só, vou mudar de assunto agora. Você que está aí na luta aí por um emprego, né? Fique atento nesta reportagem agora, porque é cada vez mais comum eliminação de currículos por causa dos erros de português no documento. Currículo na mão e o português na ponta da língua, uma combinação essencial em um processo seletivo. O Daniel já participou de 5, só do fim do ano até agora, e tem sentido o peso que a ortografia correta tem. Todas as entrevistas hoje em dia, eles estão pedindo em relação à redação, né? Fazer uma redação. Então, acho que questão da ortografia, né? Questão de pontuação, tudo isso eu acho que conta muito hoje. Dá para acreditar que os erros de português têm eliminado mais candidatos em um processo seletivo do que a experiência profissional? Pelo menos é o que aponta uma pesquisa realizada por uma das maiores empresas de recrutamento do país. 1/3 dos analistas descarta logo de cara currículos com problemas de concordância verbal, gerundismo e plural. Quanto mais se ler, mais o aluno ou a pessoa faz amizade com o universo de palavras que eu digo. Uma redação também é o que mais estão cometendo em relação ao gerundismo. O que é o gerundismo? Essa locução verbal, esse exagero de verbos na frase. Não precisa disso tudo, basta colocar faremos ou iremos fazer. E olha só esses exemplos de redação de um processo seletivo. O candidato escreveu: ele posso se envolver e para conseguir, com se. Errou também na conjunção verbal, ele esteja. Já nesta outra, a palavra importância foi sem o acento e com é, por 2 vezes. Pelo visto, os concorrentes à vaga não conseguiram passar na seleção. O especialista reforça: o danado do português incorreto elimina 90% dos candidatos nesta instituição. A gente chega a receber 300 currículos por mês e grande parte da eliminação é justamente quanto à disposição do currículo em erros ortográficos, acentuação e até erros de digitação. E diz mais, na hora da entrevista é preciso ficar atento aos chamados vícios de linguagem. Durante a entrevista, algumas vezes o candidato acaba se esquecendo que ele está ainda em processo de avaliação e deixa escapar alguns erros de português e até vícios de linguagem quando não acontecem as gírias, né? Sorte do Railton, que é craque no português. Ficou 8 meses desempregado, fez 2 seleções. Na última, garantiu um emprego. Se não tiver o português básico, né, você souber, sabe, se comunicar, acho que você já fica para trás em qualquer entrevista que você for fazer. Com certeza dá para perceber quando o entrevistador ele vê isso em você ou então o contrário, quando ele deixa de ver. E a gente segue falando sobre esse assunto, sobre português aqui no J1. Hoje nós estamos recebendo a professora Regina Mesquita. Você pode tirar suas dúvidas sobre esse assunto, sobre esse tema, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 984424000. Professora, muito obrigado pela participação. Obrigado eu. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Vou começar falando sobre a importância do currículo. O currículo ele tem que estar bem elaborado, né? Não pode passar certos tipos de erros, né? Muito bem elaborado, porque ele, inclusive, é o cartão de visitas, né? A apresentação do candidato. Então, não podem acontecer erros, né, gramaticais, não podem aparecer redundâncias, gerundismo, como foi falado na matéria, né? E isso depõe muito contra o candidato, muito. Isso muitas vezes, como a gente viu na reportagem também, é motivo aí para a eliminação do candidato, né? Na maioria das vezes. Muitas vezes a pessoa nem imagina que o que impediu o seu caminho rumo ao emprego, e principalmente ao primeiro emprego, foi a língua portuguesa. Ou seja, a falta dela, né? A falta de prática.
da língua portuguesa, o Quais são uso os da língua. principais cuidados que o candidato deve ter em relação à elaboração do currículo? Dados essenciais, né, objetivos e principalmente ética, veracidade nas informações que ele presta. É muito comum as pessoas criarem ou, enfim, apresentarem supostos empregos anteriores, né, mas que não existiram, né, e isso depõe muito contra o candidato. Falar um pouquinho agora sobre o português. O nosso idioma Sim. é um idioma extremamente difícil, né? Muito complicado. A gente erra muito em questão de concordância, tempo verbal. O que a pessoa pode fazer para ficar mais atenta a essas questões e não errar tanto? Sim, nossa língua é bastante complexa, mas é também uma das mais completas que existem. Ela recebeu muitas influências e, enfim, hoje o que as pessoas se queixam, os empregadores, que as pessoas não sabem escrever, né? Não sabem acentuar, não sabem pontuar e usam muito o gerúndio, escrevem muito errado, assim, demonstram não ter conhecimento, não ter intimidade com a leitura. Então, a primeira providência que a pessoa precisa tomar é a leitura. Quem não gosta, a leitura é hábito. Quem não gosta, procura ler sobre assuntos de seu interesse. Quem gosta de carros, por exemplo, lê assuntos sobre automobilismo, né? Já é uma maneira de se acostumar. Vamos lá, tem algumas perguntas que já começaram a chegar aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Você pode fazer o mesmo e mandar aqui para o 984424000. Pergunta da Roberta do Jardim Gá justamente sobre isso. Ela quer saber como melhorar o português sem ter que pagar um curso. Muito simples, muito simples. A internet está aí com muitos cursinhos práticos, rápidos e gratuitos. Isso aí basta interesse. Se a pessoa tiver interesse, ela tem dicionário na mão, né, no celular, ela tem internet o tempo todo para fazer consultas. Porque as pessoas passam muito tempo na internet, sim, podem fazer isso. Tá? Já que passam muito tempo, né, vamos separar um tempo aí para fazer consultas na internet. Tá ótimo. Pergunta do Raul aqui de Lusiane: tem algum tipo de livro mais indicado que ajuda a aprender mais o português? Existem muitos livros bastante direcionados, português para concursos, português para o Enem, português para vestibulares de maneira geral, são muitos e variados. Existe um muito bom que se chama Todo Mundo Tem Dúvidas, Inclusive Você, é o título do livro. Então, só de livros assim que existem hoje, a partir disso, para tirar dúvidas, basta a pessoa escolher, muito simples. Tá ótimo. Eu peço que a senhora continue aqui com a gente, que na sequência nós vamos continuar tirando as dúvidas dos telespectadores, porque está chegando bastante pergunta aqui para a gente. Obrigado. Sim. E olha só, quem é aqui do entorno e frequenta Brasília já deve ter percebido que na EPTG teve uma mudança, mas acontece que muitos motoristas estão cometendo infrações e sendo multados. Entenda melhor como está funcionando essa mudança agora na reportagem. Com um movimento tranquilo, a imagem é de fluidez no trânsito. Mas basta começar a retenção que os apressadinhos atacam. É um flagrante atrás do outro. Perigoso isso? Um pouco, né? Porque o pessoal meio desatento com o ônibus vindo e a gente aqui tem que estar sintonizado dos dois lados. Hoje cedo flagramos muitos motoristas na EPTG saindo da faixa sinalizada por cones em direção a outras faixas do trajeto Taguatinga ao plano piloto. Muitos também tentavam entrar na faixa extra, que é liberada para carros em horários de pico. Tá muito bagunçado, piorou. Pouco depois das 8 da manhã, o trânsito estava intenso neste trecho, próximo à octogonal. Um acidente entre uma moto e dois carros causou um longo congestionamento. O repórter cinematográfico André Lima flagrou mais de 10 motoristas cometendo a infração. Elas ficam o tempo inteiro, além de estar na faixa, ficam trocando e engarrafando o trânsito, enfim, tá bem difícil. Todo o percurso da EPTG está sinalizado por cones, mesmo fora dos horários de pico. A sinalização vai ficar fixa durante 1 ano. O motorista que está na faixa sinalizada não pode trocar de faixa durante o trajeto. Os cones eles não podem ser retirados e depois colocados de volta, igual acontece no Torto do Colorado? Como a EPTG, tá, ela tem um comprimento de 12 quilômetros, né, essa operação ela seria muito dificultada. A sinalização que nós colocamos, né, que nós implantamos na EPTG, ela já é efetiva, ela já sinaliza que não pode haver esse movimento de entrada e saída na faixa exclusiva.
A atenção dos motoristas precisa ser redobrada, porque algumas entradas não podem mais ser acessadas nos horários de pico, dependendo da faixa que a pessoa está. Aqui na entrada do CIA, por exemplo, só consegue passar por esse caminho os motoristas que já estavam passando pela faixa extra. O acesso fica logo na entrada do trecho 1 do setor de indústrias. Muitos motoristas que vêm na pista normal da EPTG tentam acessar a faixa que está bloqueada pelos cones, para não perder a entrada do CIA. Segundo funcionários do DR, só neste local, cerca de 100 pessoas já foram multadas hoje. Hoje, quem vem nas faixas normais da EPTG, vindo de Taguatinga para acessar ao CIA, ele pode pegar a marginal próximo ao Guará e acessar direto o CIA. Muitos motoristas ainda não se adaptaram, mas por outro lado, para este especialista em trânsito, a mudança trouxe muitos benefícios para o transporte coletivo. O que se precisa fazer em todas as cidades, e as cidades mais avançadas do mundo fazem, é exatamente privilegiar o transporte coletivo, para depois pensar no que vai fazer com o carro. 12h32, a gente faz uma pausa rápida para o comercial, voltamos já.